Bem-vindos! E hoje eu vou te dar 3 motivos para você assistir Vincenzo e se apaixonar. Se você ainda não se convenceu pelos trailers e pela fofoca, pelo burburinho que está aí nas redes sociais, hoje eu vou te convencer, eu tenho certeza. O primeiro motivo é a história que está por trás dela. Vincenzo é um menino coreano que aos 8 anos foi para a Itália e foi adotado pelo grande chefe da máfia italiana. Lá ele foi crescendo, né? Era o filho adotivo, passou a ser o advogado e no fim das contas se tornou o consigliere. Consigliere nada mais é do que o consultor jurídico da máfia. Então é ele que faz com que eles nunca sejam presos, com que os esquemas sempre deem certo e quem vai lá e vinga os mafiosos do jeito da justiça, digamos assim, entendeu? É um homem entendido e muito malvado também, não se engane pela cara linda de Song Joong-ki. O consigliere Vincenzo é um homem muito malvado. Acontece que o pai adotivo dele morre lá na Itália, algumas coisas acontecem e ele acaba retornando para a Coreia com um único propósito: conseguir algo que ele sabe que tem lá na Coreia que vai ser muito bom para ele dentro de um mês e retornar para a Itália? Não, construir uma nova história em algum outro lugar. Só que o Vincenzo, quando chega na Coreia, se depara com uma realidade diferente do que ele achou que ia encontrar. Então o propósito dele está envolvido num grande esquema com gente muito graúda e que não tem medo de fazer tudo o que pode para conseguir o que quer. No meio dessa história, ele conhece a Hong Chae-young, que é a nossa protagonista. A Chae-young é uma mulher maravilhosa, inteligente e inescrupulosa, né? O par perfeito para um homem mafioso. Por quê? Porque a Chae-young, ela é advogada também e ela sabe tudo o que ela precisa fazer para conseguir o que ela quer, acabando com quem estiver perto dela. Ela só não mata ninguém, isso é um princípio dela. Mas a Chae-young não é muito boazinha não, e isso é um problema entre ela e a família dela que está presente nessa história. E aí a Chae-young acaba encontrando uma situação em que ela precisa retornar a ser uma pessoa com escrúpulos para conseguir se vingar de uma história ali que acontece na nossa trama. Não se engane com Vincenzo. Eu vi algumas críticas dizendo assim, eu achava que fosse ser uma coisa meio DK2, entendeu? Muita porradaria, suspense. Não se engane. Isso porque quem escreveu Vincenzo é o mesmo autor de The Fury Priest e The God's Quiz. Uma pessoa que está acostumada a fazer suspense, a ter porradaria, mas que conta isso num ambiente cômico. Então sim, Vincenzo tem comédia, mas Vincenzo também vai ter suspense e ação, entendeu? É como o autor faz as coisas dele. Este autor, inclusive, que escreveu The Fury Priest, que foi um grande sucesso na SBS, se juntou dessa vez a uma diretora. Então eu já gosto dessa dupla porque ela é diferente. Não é a autora-diretor, é autor-diretora. E essa diretora, confesso que não dirigiu muitos dramas que eu gosto. Por exemplo, ela foi lá a diretora de The Moneyflower, que não é um drama que me agrada. Porém, ela já se redimiu comigo, como se isso fosse importante para ela, né? Porque eu amei a edição, a fotografia, a maneira como a história está sendo contada, entendeu? Então, assim, nós temos belas imagens, belas luzes, sempre uma paleta de cores ali. Gosto bastante do trabalho que ela vem fazendo em Vincenzo. E não vamos nos esquecer que Vincenzo é um drama de 18 milhões de dólares. É uma grande produção. Uma grande produção dessa não vai contar uma história merreca, gente. Acontece que ele tem 20 episódios. E como eu bem disse no meu vídeo lá de Mr. Queen, então já clica aqui no card para você entender que essa é uma teoria que eu tenho e que deu certo lá em Mr. Queen. Se um drama tem 20 episódios, os primeiros episódios vão ser um pouco confusos ou então vão ter muita história porque você precisa de uma base para você depois ir lá, entendeu, para frente e contar o resto desses 20 episódios. Então, se o autor decidiu que 20 episódios era imprescindível para contar a história dele, é porque em 16 ia ficar ruim e a gente não ia ficar satisfeito. Então, se a gente tá achando que talvez a história esteja confusa no primeiro e segundo capítulo, que eu concordo, realmente achei, é porque tem mais coisa pra vir pra frente, entendeu? Então a gente tem que ter fé, assistir até o 4, que foi o que eu fiz, amei e vim aqui indicar pra vocês. Portanto, Vincenzo será sim um drama de ação, com comédia e que você vai se apaixonar, eu tenho certeza, porque o background dele é perfeito, não tem como dar errado. O segundo motivo para você assistir a este drama
é o elenco. Nós estamos falando aí de grandes retornos, inclusive do protagonista Song Joong-ki, que dispensa apresentações. Além de meu marido na minha cabeça, platonicamente, ele é um homem de boas histórias e boas atuações. Inclusive, o autor e a diretora estavam de olho nele desde o drama que ele fez, O Homem Inocente, que foi o drama que ele fez antes de ir para o exército. Depois que ele saiu do exército, ele fez Descendentes do Sol e se tornou o Song Joong-ki rei que nós conhecemos hoje. Quando eles viram ele naquele drama, eles falaram assim: caraca, isso é um sonho trabalhar com esse menino, né? E cá estão, realizaram este sonho. Portanto, Song Joong-ki é perfeito, manda muito bem nas cenas de ação, de comédia, tem uma carinha, um biquinho que te deixa apaixonada por ele. Só vai, minha irmã, só vai que é sucesso. A nossa protagonista é a Jeon Yo-bin, e eu confesso a você que quando eu assisti, eu não fazia ideia de quem era ela. O meu primeiro episódio foi tipo, gente, mas quem que é essa garota? Que foi escalada pra fazer aí par com o Song Joong-ki, não sei nem o que ela é. Aí fui pesquisar, né, porque eu não sou boba, eu trabalho com isso, minha função é trazer informações pra vocês, e descobri que a Jeon Yo-bin não é uma atriz tão nova assim. De fato, ela tem muito menos drama do que Song Joong-ki no seu currículo. Mas confesso sim que ela me chamou a atenção no último drama que ela fez, O Drama da Minha Vida, em que ela faz uma diretora de documentários que não tem medo de ninguém. E a cena mais assim emblemática dela pra mim é quando ela grita com outro diretor, né? Então o diretor chega lá no set de gravação achando que bota pra quebrar gritando palavrão e ela faz muito mais e muito melhor do que ele. Então, nisso, a atriz já me ganhou, porque sabe fazer uma mulher de força. E cá está ela fazendo uma personagem caricata, engraçada, inescrupulosa e muito elegante. Então, assim, o trejeito, o andar, os gestos, tão uma coisa que eu acho que combinam com o que a diretora e o autor queriam trazer para essa personagem, que inclusive me lembra muito a protagonista de The Fairy Prince. Então, já vemos aí um modus operandi do autor do drama. E temos também o retorno de Taecyeon. Taecyeon voltou do exército e aí fez o drama W, The Two Worlds Game. E enfim, andou muito bem, mas não foi um drama de muito sucesso. Acontece que ele assinou com este drama aqui e está mostrando como a sua atuação melhorou durante o tempo que passou no exército. E aí ele está fazendo um personagem que no início parece pequeno. É um jovem engraçado que veio dos Estados Unidos, fala inglês, e o Taecyeon tá com uma pronúncia de inglês maravilhosa, inclusive. Só que não se engane com este personagem, porque o Taecyeon é muito famoso. Ele não faria um personagem tão pequeno. Então preste atenção, porque o próprio Taecyeon disse isso. Ele começa de um jeito, depois vai mostrando várias facetas diferentes que estão o desafiando como ator. Então vamos ficar de olho, porque este elenco tem muito a nos entregar. E tem também o elenco de pessoas veteranas. Estamos falando de Jo Han-chul e Kim Yo-jin, que são veteranos de drama. Você com certeza já viu eles em outros dramas. E eles estão fazendo agora vilões assim, com um quê de comédia, um quê de muita vilanidade. Então preste atenção nesse elenco, porque ele foi escolhido a dedo pra trazer pra gente essa história maravilhosa. E o terceiro motivo pra você assistir esse drama é o visual. Eu estou falando de roupas maravilhosas, de assim, uma coisa elegantérrima, entendeu? Os stylists desse drama estão dando nome. São assim as pessoas, eu não sei quem são, mas quero bater palma pra eles, porque a personagem da Chaeyoung está muito bem vestida. Gente, é a elegância em pessoa de advogada. Saias lápis, sapatos maravilhosos, assim, perfeita, sabe? Song Joong-ki também, né? A cada episódio, 3, 4 ternos que ele sai desfilando, que são de uma marca fictícia do drama, mas que na verdade são de marcas reais, né? Que estão ali patrocinando Song Joong-ki, dando terno de graça para ele, para os stylists, ele está utilizando. Ternos feitos à mão para o corpite do senhor Song Joong-ki. E não são os ternos como os pijamas. Inclusive os pijamas que ele está usando lá no drama já foram pesquisados por outras pessoas e descobriram que eles custam nada mais, nada menos do que a partir de $500. Sim, Song Joong-ki está dormindo na seda mais cara da Coreia do Sul. Portanto, se você quiser assistir uma história que merece ser assistida, porque foi muito cara para ser feita, então ela deve ter muita coisa para contar, no meio de um ambiente cômico, porém com muita ação e com belas roupas, belos visuais, você precisa assistir Vincenzo, você vai adorar. Se você não adorar também, é no seu direito, porque nem todo mundo tem que gostar da mesma coisa, né? Então se você não gostar, tá tudo bem, Titia Bárbara ainda te ama. E estou pensando em assistir essa história com vocês. E aí, se vocês quiserem
quiserem que eu faça o mesmo esquema de Flower of Evil, pode me falar aqui nos comentários. A gente assiste os episódios e vem pra cá. Tenho muitas teorias na minha cabeça para muitas coisas que estão prestes a acontecer. Por hoje é isso. E se você assistiu Vincenzo porque eu te indiquei, volta aqui pra me falar, viu? E eu te vejo na próxima. Ou na anterior, é você quem decide a ordem. Annyeong!